Bem, agora para o nono ano, nós vamos trabalhar as relações métricas nos triângulos retângulos, né? O professor Daniel desenhou aí o triângulo ABC, retângulo em A, né? E colocou aí as incógnitas Azinho, Bzinho e Czinho nos lados desse triângulo retângulo. Traçou a partir do vértice A, que é o vértice onde está o ângulo reto, traçou a altura H. Bem, a altura H toca na hipotenusa do triângulo retângulo ABC no ponto H, né? Então a gente cria aí o segmento AH, que a gente colocou que ele tem comprimento H, ele tem medida Hzinho, né? A partir do ponto Hzão, então nós temos outros dois segmentos, BH e HC, que o professor Daniel, né, que nos é indicado chamar dessa maneira. BH a gente chama de M e HC a gente chama de N. E M e N são as projeções dos catetos. Qual é, no triângulo ABC, o menor cateto? É o cateto de comprimento Czinho. Então, a projeção, se a gente olhar o cateto de cima aí da setinha vermelha, é a projeção dele, a sombra dele vai ser o segmento BH, que nós falamos que tem medida Mzinho. Se olharmos pela seta preta, né, estaremos olhando sobre o cateto B, que é o cateto maior, e a sua projeção na hipotenusa nos dá o segmento HC, que nós chamamos, que tem medida Nzinho. Muito bem. Claro que quando nós traçamos a altura relativa ao ângulo reto, nós criamos outros dois triângulos, né? E aí o professor Daniel sempre vai falar o ponto que é o vértice que contém primeiro o ângulo de 90 graus, né? Então, olha, no triângulo grande ABC, com A tendo o ângulo de 90 graus. No triângulo branco, qual é o triângulo branco? É o triângulo HAC, é outro triângulo retângulo. E nós temos outro triângulo retângulo, o HBA, né? Então nós temos três triângulos aí. A primeira relação métrica é o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Foi isso que o professor Daniel fez para todos os triângulos retângulos que nós conseguimos tirar aí na figura. Então, nós temos A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado em relação ao triângulo ABC. Em relação ao triângulo HBA, veja que o professor Daniel põe o vértice do ângulo reto, depois o vértice que forma junto com o vértice do ângulo reto o cateto menor, né? Qual é o cateto menor no triângulo HBA? É o cateto HB,
que é o nosso mzinho, né? Então, o teorema de Pitágoras, c ao quadrado igual a m ao quadrado mais h ao quadrado, em relação ao triângulo HBA, e em relação ao triângulo HAC, o teorema de Pitágoras nos dá a relação b ao quadrado igual a h ao quadrado mais n ao quadrado. Bem, uma outra relação que nós temos entre as medidas, relações métricas, relações entre as medidas do triângulo retângulo. Veja que nós não estamos relacionando os ângulos, nós estamos relacionando apenas os comprimentos dos lados dos triângulos retângulos que estão aí na figura, né? Nós temos BC. Do vértice B até o vértice C, nós temos a hipotenusa do triângulo grandão, que nada mais é do que de B até H mais de H até C. De B até C, nós temos o comprimento A. De B até H, nós temos o comprimento M. E de H até C, nós temos o comprimento N. Então, usando as medidas Azinho, Bzinho, Czinho, Hzinho, Mzinho, Nzinho, nós temos uma outra relação métrica aí que é bem visível, né? O comprimento A todo é a soma do comprimento M com o comprimento N, né? O professor Daniel pôs aí de cor diferente as outras relações métricas. Professor, de onde que o senhor tirou isso? Bem, essas relações métricas que estão aí, o professor Daniel já adiantou essas relações métricas, né? Mas agora ele vai fazer de onde que nós tiramos essas relações métricas. O que o professor Daniel fez aí agora na foto 2? Ele simplesmente separou, né? Ele separou e colocou os três triângulos na mesma posição. Em qual posição? Cateto menor na vertical, cateto maior na horizontal e a hipotenusa sempre inclinada, né? Então, ele chamou o triângulo grandão ABC de triângulo 1, o triângulo colorido de triângulo 2, que é o HBA, e o triângulo 3, o triângulo branco, o professor chamou de que é o triângulo HAC. Então, o que é importante? Os triângulos estarem na mesma posição. Qual posição que o professor Daniel usou aí? Mais uma vez. Na horizontal, o cateto maior dos três triângulos, se você olhar, o cateto maior está na horizontal. Nos três triângulos, o cateto menor está na vertical. E nos três triângulos, a hipotenusa está inclinada. A partir daí, o professor Daniel vai usar a semelhança de triângulo. Semelhança de triângulo, né? Os triângulos têm os três ângulos internos congruentes, tem os lados correspondentes proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Primeira constante de semelhança, né? Que a gente vai trabalhar aí é de 1, do triângulo 1 com o triângulo 2. E vejam, o professor está colocando hipotenusa sobre hipotenusa, cateto menor sobre cateto maior sobre
cateto menor sobre cateto menor, cateto maior sobre cateto maior. Então, qual é a hipotenusa do triângulo 1? É o A. Quanto mede a hipotenusa do triângulo 2? Mede C. Aí, no triângulo 1, o comprimento C, ele já é o meu cateto menor. E o cateto menor no triângulo 2 é o comprimento M. Então, A está para C, assim como C está para M, assim como B está para H. Separando de 2 em 2, né, duas razões, de 2 em 2 razões, eu vou criar as minhas duas proporções aí, né? AC com CM, quando eu faço a multiplicação, dá C ao quadrado igual a vezes M, que é uma das primeiras, que é uma relação métrica, né? E se eu pego AC com BH, fazendo a proporcionalidade aí, eu tenho AH igual a BC. Muito bem. Eu vou esquecer o triângulo 2 e agora vou pegar o triângulo 3. Vou fazer a constante de proporcionalidade, a razão de semelhança do triângulo 1 com o triângulo 3. Da mesma forma, hipotenusa do 1 sobre hipotenusa do 3. Cateto menor do 1, cateto menor do 3. Cateto maior do 1, cateto maior do 3. E aí, eu vou tomar a proporção A está para B, assim como C está para H. Veja que, mais uma vez, nós achamos a razão de semelhança. AH igual a B vezes C. A vezes H igual a B vezes C. Tomando agora a razão AB e a razão BN, né? Eu faço B vezes B, multiplicação cruzada, B vezes B, B ao quadrado, e A vezes N, A vezes N. Outra relação métrica que a gente tira dos triângulos retângulos que nós temos aí na figura. A outra relação que a gente pode tirar usando a proporção C está para H, assim como B está para N. Fazendo a multiplicação cruzada, C vezes N igual a B vezes H. Agora eu vou deixar de lado o triângulo 1 e vou fazer a razão de semelhança, a constante de proporcionalidade, entre os triângulos 2 e 3. 2 e 3. E usando hipotenusa de um sobre hipotenusa do outro. Cateto menor de um, cateto menor do outro. Cateto maior de um, cateto maior do outro. E aí, usando as razões C está para B e M está para H, né? Eu faço a razão C vezes H igual a B vezes M. Se eu tomar agora as razões C sobre B e H sobre N, eu tiro a relação C vezes N igual a B vezes H. E a quarta e última relação métrica que o professor Daniel tinha mostrado anteriormente,
Se eu fizer M, a proporção M está para H, assim como H está para N, eu consigo fazer a relação métrica H ao quadrado é igual a M vezes N. Relações métricas nada mais são do que usar os conceitos de semelhança de triângulos. Nesse caso, triângulo retângulo, hipotenusa com hipotenusa, cateto maior com cateto maior, cateto menor com cateto menor, de cada um dos triângulos que a gente estiver utilizando. Fazendo um exemplo de como que isso é cobrado nos exercícios. Nós temos aí nessa figura o triângulo vermelho, o triângulo preto, e os dois triângulos juntos formam o triângulo maior, né? Então, veja bem, vamos chamar o triângulo maior de triângulo grande, o triângulo médio e o triângulo pequeno. Qual é a hipotenusa do triângulo grande? Quanto mede a hipotenusa do triângulo grande? Ela mede A. E o cateto menor? Mede B. E o cateto maior do triângulo grande? Ele mede 5. Muito bem. Em relação ao triângulo médio, que é o triângulo preto, a hipotenusa está oposta ao ângulo reto, então mede 5. O cateto menor aí é a nossa altura, o H, e o cateto maior mede 4. E o triângulo pequeno, o triângulo vermelho, qual é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado B. O cateto menor é o lado M. E o cateto maior aí agora é o H. Muito bem. Por que o professor Daniel fez aí o exercício está pedindo todas as medidas? A medida A, a medida M, a medida B e a medida H, né? Por que o professor Daniel fez ali de azul o teorema de Pitágoras? Fez o teorema de Pitágoras, aplicou o teorema de Pitágoras no triângulo preto, no triângulo riscado aí de preto, o triângulo médio, né? Por quê? Porque dessa forma eu ficaria só com a incógnita H e eu resolveria. Hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, igual ao um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, 4 ao quadrado, 16, H ao quadrado. O contrário de somar 16 é subtrair 16. 25 menos 16, 9. Eu tenho que substituir o H por um número que elevado a 2 vai dar 9. Quais são esses números? 3 e menos 3. Só que por que o menos 3 não serve? Porque existe medida menos 3, existe medida negativa? Não, não existe. Então, o H é 3. Esse Hzinho aí, essa altura relativa à base ao ângulo reto do triangulão, mede 3. Bem, por que será que o professor Daniel circulou o A e o 5 e o 4? Porque se eu usar essas duas razões, eu consigo fazer uma proporção. Eu não tenho que achar os valores de A, o valor do A, o valor do B, o valor do H, o valor do N.
O valor do H eu já achei. E o valor do A? Se eu fizer essa proporção aí, o único valor desconhecido, nesse caso, será o valor A, que eu vou encontrar fazendo os cálculos, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, mas também conhecido como multiplicação cruzada. A vezes 4, 4A, 5 vezes 5, 25. Multiplicar por 4, eu estou dividindo os dois lados por 4 para simplificar, porque eu não quero o valor de 4A, eu quero só o valor de A. Simplificando, primeiro dividindo os dois lados por 4, eu simplifico o primeiro membro, o 4 com 4, sobra só A, e faço a divisão 25 por 4, que dá 6,25. Já achamos o H, já achamos o A. Bem, eu preciso achar o B e preciso achar o H. E veja aí que o professor Daniel colocou no quadrado uma outra razão de semelhança, uma outra proporção que o professor Daniel pode fazer, né? Como eu já descobri o valor do H, que é 3, então ali no lugar do H eu substituo por 3, eu vou ficar com B está para 3, assim como 5 está para 4. Multiplicando cruzado, B vezes 4, 4B, 3 vezes 5, 15. Mais uma vez, divido os dois lados da minha igualdade por 4, para simplificar com o 4 que estava ali multiplicando B, sobrando só a incógnita B no primeiro membro, e faço a conta, a divisão. 15 dividido por 4, 3,75. Então, já tenho A, já tenho B e já tenho o H. Falta achar o M. Se eu já tenho o H e ele vale 3, no lugar do H, substituindo por 3, eu monto uma outra razão de semelhança, uma outra proporção. 3 está para M, assim como 4 está para 3. Mais uma vez, faço a multiplicação cruzada, M vezes 4, 4M, 3 vezes 3, 9. Divido os dois lados da minha igualdade por 4, para simplificar com o 4 que está multiplicando o M, que é a minha incógnita. Sobra, então, só a incógnita M, e eu faço a divisão de 9 por 4, que dá 2,25. Já achei o valor do A, o valor do B, o valor do H e o valor do M. O exercício, além disso, está pedindo a área do triângulo grande. A área do triângulo grande. Como que eu calculo a área mesmo? De triângulo, base vezes altura dividido por 2. Mas no caso do meu triângulo grande, aí do meu triangulão, a minha base é a própria hipotenusa do meu triângulo grande. E ela vale quanto? Nós acabamos de calcular o valor do A, 6,25. E o H, que é a altura? Também nós acabamos de calcular. Ele vale 3. A gente faz a multiplicação. 18,75 dividido por 2, 9,375 centímetros quadrados.
Professor, mas onde estão as relações métricas? As relações métricas estão aí. Nós usamos, mas sem guardar aquelas fórmulas. H ao quadrado igual a... já nem me lembro. Mas vejam, usando a semelhança de triângulos, é muito mais fácil. Então, você que vai decidir. Você quer decorar aquelas formulinhas? Ou você prefere usar a semelhança de triângulos, que é hipotenusa sobre hipotenusa, cateto menor sobre cateto menor, cateto maior sobre cateto maior? Só separando os triângulos. Você decide. Muito bem. Até a próxima.